Dentre todos os mistérios de One Piece, a identidade, força e funções dos 5 anciãos do governo mundial, o Gorosei, é um dos que mais tem chamado a atenção e despertado a curiosidade dos fãs ultimamente. Mas por quê? Bom, conhecendo-se o Gorosei, uma gama de outros grandes mistérios da obra serão revelados, dentre os quais Século Perdido, o Reino Antigo, a Cip Zero, os Poneglyphs, as pessoas com dedos nomes, além de muitos outros. Podemos dizer que o Gorosei é a raiz de quase todos os mistérios do mundo One Piece. Pensando nisso, nosso amigo Kemuel Godoy, obrigado Kemuel, redigiu essa bela teoria que agora narro a vocês. Vamos lá então? Agarre-se em sua poltrona e bora viajar legal em mais uma teoria. A base do governo mundial situa-se sobre a Red Line, o maior continente do mundo One Piece. De lá, 5 pessoas, 5 anciãos, 5 peças, administram todo o mundo. Em suas poucas aparições, se analisar com cuidado, é possível perceber com que se preocupam e qual o grau de preocupação de cada um dos velhos que compõem a chefia do governo mundial. Veja bem, o Gorosei apareceu pouquíssimas vezes, mas, baseado nessas poucas aparições, é possível determinar distintamente qual a função, qual a ocupação de cada um. Já que os nomes dos mesmos não foram revelados, vamos chamar cada um deles de Peça 1, Peça 2 e assim sucessivamente. Primeira peça de 5. Esse caboclo dentre os 5 anciãos aparenta ser o mais jovem. Possui uma aparência que lembra muito o estilo americano de ser, e como tal, parece sempre observar a viabilidade estratégica por trás daquilo que acontece e por trás daquilo que faz. Ele gerencia todo o Novo Mundo, sabe a importância que as 3 grandes potências exercem sobre o Novo Mundo, por isso é necessário o equilíbrio. Depois da guerra de Marineford, ele demonstrou grande interesse sobre como as coisas devem ficar no Novo Mundo. Fez até algumas previsões, atentando os demais membros sobre as forças desses novos piratas que estão surgindo, pois crê que devem ser mais fortes agora. Logo após a morte do Barba Branca, ele sugeriu que elegessem pessoas mais influentes para administrar aquele mar lendário. Pelo fato do Barba Negra ter conquistado os antigos territórios de seu capitão no período do time skip e ter se tornado novo Yonkou, esse Gorosei já pensou em como pará-lo, dando ideias de que somente quem tem condições de bater de frente com ele são os 3 Yonkous e o comandante da primeira divisão do Barba Branca, Marco a Fênix. Segunda peça de 5. Esse senhor possui um estilo mais oriental e tem como principal função liderar as 3 superpotências do mundo, Chichibukais, Almirantes e Yonkous. Em sua primeira aparição, relatou aos demais sobre a união dos 2 Yonkous, Shanks e Shirohige. Por conta da morte do Barba Branca, um dos 3 poderes reduziu seu poder, não estando em harmonia e, portanto, não estando em equilíbrio. Sendo assim, piratas estão atrás desse título. Outro fator que preocupou este Gorosei foi sobre como preencher os 3 postos vazios de Chichibukai para manter o equilíbrio nato. Ele também ressaltou que os D sempre significaram perigo, ou seja, são os únicos capazes de desequilibrar o mundo que eles criaram por suas próprias leis. E isso pôde de fato ser comprovado, é só observar com cuidado as ações de Gold Roger, Luffy, Law e também dos outros que possuem o D nos nomes. Num primeiro momento, ele se referiu a Roger, mas agora se preocupa muito com as ações de Luffy. Seu desejo é abafar o nome D, que está atraindo os olhos de todo mundo. Creio que este Gorosei seja o mais forte de todos, pois demonstrou ser mais influente do que os outros 4. Terceira peça de 5. Nosso próximo camarada tem uma aparência que lembra muito um espanhol ou português. Enquanto que o oriental tratava dos 3 poderes, este por sua vez ocupa-se exclusivamente com os Chichibukais. Foi ele que no primeiro momento comentou sobre Luffy e aumentou a recompensa por sua cabeça. Foi ele também que trouxe à tona a traição de Crocodile, ressaltando que Luffy não deve ficar à solta. Ele mencionou que a perda de Crocodile foi causada por conta do ex-almirante Aokiji,
que em vez de tratar os assuntos com mais seriedade, ficava apenas observando os acontecimentos, não preocupando-se em capturá-los. Este Gorosei tem o foco totalmente voltado aos 7 Lorde Piratas. Ficou indignado com a posição do Jinbe em recusar a oferta Chichibukai que ele lhe proporcionou, mostrando claramente que isso não passava de chantagem para mostrar uma falsa paz entre a raça tritã e humana. Ainda enfatizou que essa elevada posição deveria servir como representação de reconciliação, mas que na verdade ele só estava de olho na influência do primeiro Filho do Mar. Também mencionou que poderia perder o controle sobre Barba Negra, que antes naquela época era um Chichibukai. Dito isso, pois sabia que o posto dele ficaria vago e teriam que buscar outro pirata à altura para repor o cargo. Quarta peça de 5. Este lembra muito um cidadão de origem escandinava. Sua função está voltada para as lendas dos mares. Ele gerencia os piratas históricos, e não só isso, tem sua preocupação voltada para a história do mundo, incluindo, claro, nosso famoso século perdido. Em sua primeira aparição, ele falou com o professor Clover durante o incidente Ohara, e ordenou a Spandine para filmar o arqueólogo para tentar falar do antigo reino e do século perdido. Ele tem seus interesses voltados aos piratas históricos, tal como os piratas que são da Era Roger. Questionou a ligação que existe entre Luffy e Silver Rayleigh, pois nunca havia passado pela sua cabeça ele tornar a aparecer frente aos atuais acontecimentos mundiais. Ele conseguiu explicar sucintamente por que foi que o Barba Negra conseguiu rapidamente ter a fama do Novo Mundo e se tornar Yonkou. Quinta peça de 5. Sua aparência é bem semelhante à de um judeu e sua função está voltada para os piratas novatos. Ele gerencia todos os demais piratas do mundo, tem um foco maior sobre os supernovas, que até aquele momento era uma variável que os anciãos do governo mundial não haviam considerado. São piratas que saíram do anonimato e começaram a bagunçar tudo pelo mundo afora, e por isso os anciãos ficaram alarmados, principalmente esse ancião hebreu, que direta e reta trazia esse assunto para a mesa de discussão. Bom, terminado de apresentar todos esses sinistros personagens, vale ressaltar que o Oda trabalha bastante a questão da postura corporal, posturas que reforçam ainda mais o que anteriormente mencionamos. Em uma de suas primeiras aparições, por exemplo, todos os anciãos estavam sentados, todos com exceção do escandinavo. As coisas naquele momento estavam calmas, com exceção dos assuntos relacionados às lendas dos mares, assunto que diz respeito à função deste Gorosei. Ao estar de pé, fica claro que ele demonstra interesse pelo o que está sendo discutido e ao mesmo tempo indica pressa, indica ansiedade, pois o que estava acontecendo naquele momento? O encontro entre Shanks e Newgate, duas lendas dos mares, assunto concernente à sua função. Nessa outra aparição, no capítulo 594, o que gerencia as lendas encontra-se sentado. O assunto que lhe diz respeito no momento estava mais calmo. Todavia, vemos que o cara que cuida do Novo Mundo e o outro, que gerencia os supernovas, estão em pé. O que estava acontecendo naquela situação? O Novo Mundo estava de cabeça para baixo. 9 supernovas entraram simultaneamente naquele lugar. Barba Branca incentivou o início de uma nova era pirata. Barba Negra estava lutando contra tudo que entrava em seu caminho. Todos esses assuntos relacionados aos dois Gorosei, que estão em pé. Inclusive, o Gorosei com mais influência está afiando sua espada, com ar de: já que tudo foi pro ralo mesmo, tá na hora de eu entrar nessa bagaça e eu mesmo colocar tudo em ordem. Esse foi o vídeo de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em One Piece, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e curta nossa página no Facebook. Valeu pela presença, pessoal, um forte abraço, até a próxima, fui!